E aí, pessoal, beleza? Boa noite aí. Também na sexta-feira todo mundo animado, né? Todo mundo saindo, passeando aí nos seus ambientes, procurando novidades, resolvendo os problemas, preocupações. Mas estamos aí nessa jornada, né? E enquanto as pessoas não estão chegando aqui, a gente vai falar uma história, uma época que eu estava voando e eu comecei a voar de paramotor. Quando eu comecei a voar de paramotor, eu acabei voando com um paramotor de um amigo, né? E quando eu voei, foi tudo normal. Eu fui para a Europa, né? Quando cheguei lá na Europa, tinha uma empresa, a Rossi, vendendo motores muito bom. E eu acabei comprando um desses motores e trouxe aqui para o Brasil. E aí, olha só o que aconteceu. Eu peguei esse motor, comprei uma gaiola, juntei o motor na gaiola. Os furos já não batiam direito, beleza? Então tudo bem. Aí chamo o meu pai, ele me ajuda lá na empresa, e ele fez umas furação, tal, beleza? Mas do jeito dele. Depois eu mandei fazer a nossa Celeste lá, da nossa empresa, e colocamos. Tudo bem, beleza. O primeiro voo que eu fiz, quando eu botei a vela na cabeça, saí correndo, a vela começou a fazer curva. Então eu entrei em voo fazendo curva. E aí, como eu tenho bastante habilidade, o que eu fiz? Eu diminuí a aceleração do motor e a vela já fazendo curva, tipo entwistando. E eu fiquei preocupado. Boa noite, João. Eu fiquei muito preocupado, porque eu acabei de decolar, acelerei numa boa, e quando saí do chão, os tirantes eles começaram a querer twistar. E o que eu fiz? Eu tirei um pouco de motor e fui acelerando, mas claramente estava vendo. Só que o mais incrível era que do lado tinha bastante espaço para mim na frente e na minha direita. Mas na minha esquerda era um bairro. E justamente o parapente tinha a tendência de ir para aquele lado. O que eu fiz? Eu continuei acelerando e deixei, puxei o lado que estava tentando twistar e fui acelerando e orei para o motor não enguiçar. O motor não enguiçar e cair em cima ali daquele bairro, né? Ia ficar, nossa. E aí continuei. Então o que eu fiz? Eu comecei a enroscar, baseado nesse giro que estava. E aí voei devagarzinho e tal, aí fiquei alto. Aí, como eu sou muito bom em térmica, eu tenho essa facilidade que Deus me deu, e eu comecei a voar muito mais de térmica do que de motor. E depois fui e pousei numa boa. Aí um amigo nosso do Sul, Benhur, ele viu o vídeo que eu postei. E ele comentou para mim. Então eu pensei que eu estava com uma dificuldade, se era eu ou não. Então muitos pilotos novatos, quando vão fazer essa montagem de motor, ele pode dar algum problema. E aí o que aconteceu? Eu liguei lá para a fábrica e perguntei para eles, você tem que usar hélice de carbono. E aí, a gente na época não tinha hélice de carbono e eu queria voar, então comecei a procurar alguma coisa. Achei que a hélice não teria problema. E aí o Benhur comentou para mim que poderia ser a hélice. E aí, sendo a hélice, eu teria que resolver. E aí eu liguei pro da Cored, comentei para ele e ele fez uma hélice. Rapaz, brincadeira, só foi eu trocar de hélice e tudo acabou. Eu colava reto, fiz minhas manobras, quase não gasto gasolina, combustível, né? Porque eu uso técnicas de térmica. Como eu já te falei, Deus me deu essa habilidade para mim, mas deu também para todos os pilotos que estão aqui e vão assistir. Então, quando eu decolo com o motor,
eu vou numa direção de uma bolha e ali na bolha eu enrosco, eu acabo diminuindo o meu motor de ele trabalhar muito, também diminui o combustível e existe um gasto menor, vamos botar assim, tanto do motor de combustível. Por quê? Porque você quando voa, né, você tem esse consumo muito grande, beleza? Então tá uma história aí que é maneira, que cuidado você que está montando o motor, ou você que compra o motor de uma pessoa que montou, ou você compra um motor de que você nunca viu o cara voando. Então quando você compra um motor, fala assim, voa primeiro, voa para mim ver se ele vai reto, porque pode estar alguns detalhes não no sincronismo ali, que eu não entendo muito, mas eu sei que tem uns pontos, uns diálogos mecânicos. O próprio sistema, ele se conversa, né? O motor com a gaiola, com você. Então, existe um diálogo de física ali que pode te atrapalhar e você acabar decolando em teu estado. Então é uma história maneira que veio na minha lembrança agora, mas que hoje, se eu compro um motor para dar para um aluno meu ou para alguém, você está vendendo, então voa primeiro. Não, voa para você testar. Eu testar? Eu não sou maluco. Então você não pode ser um maluco ou um negligente sem saber se aquele motor está voando para quebrar a hélice, se machucar e talvez quebrar um braço. Não morre. Esse tipo de acidente, nunca ouvi lá na Suíça ter laudos de fato de alguém ter morrido nesse tipo de situação. Geralmente quase não sai do chão e se machuca um pouquinho, tá? Quebra um braço, quebra a hélice, amassa a gaiola. Tem uma vantagem que eu queria dizer para vocês de motor. Quando vocês acabam caindo, essa gaiola que está atrás da gente é em loca. Você que vai fazer parte do CAP, você precisa saber disso, porque um dia, quando eu e você começar a fazer os atos da nossa vida, a gente vai ter lugares que a gente vai ter que decolar de motor para fazer as nossas manobras. Então a gente precisa desses pontos aí. Então é muito importante você saber dos passo a passo da vida desse motor que você vai comprar. E aí, se você também tem dificuldade de pegar bolha, não conhece, fica com medo, o medo, cara, ele faz a gente ficar parado. O medo não é você. Eu vou te explicar uma coisa. A gente tem a nossa consciência, né? E os sentimentos que Deus nos deu para nos prevenir de certa situação. Só que esse medo, ele não pode entrar na nossa mente e aí ele nos dominar. Então, as pessoas precisam saber quem ela é. Agora, quando o medo domina é porque ele não entende quem ele é. Quando a gente sabe quem ele é, quem a pessoa é, não, eu decolei, já voei várias vezes, já decolei da rampa. Então, ele sabe quem ele é, então ele vai. Só precisa fazer um estudo de análise, tá bom? Mas essa história aí, que a gente pode ir junto. Não esqueça que a gente está expandindo, né? A nossa empresa, graças a Deus, e isso é muito legal, e graças a todos vocês aí que têm contribuído numa compra, numa ajuda, numa informação, e eu estou aqui também passando essa contribuição desse fato, dessa passagem que eu já passei e que você não precisa passar. Então eu vou estar à noite sempre falando de uma história, porque eu passei muitos problemas, né? Os antigos passaram muito problema e hoje vocês não precisam passar. Grande Rayane. Então, vocês não precisam passar tudo que eu passei. Só para vocês terem ideia, na minha época eu era chamado de maluco. Por quê? Eu tentava tudo, cara, era meu sonho, eu queria. Só que hoje, tudo está aqui na minha cabeça. Então a gente passa tudo que eu sei, já passei. Então vou passar muita informação para você toda noite, para poder algum assunto entrar na tua história e aí você lembrar
as soluções que eu tive. Porque eu sou assim, se eu tenho um problema, eu posso até demorar a resolver, mas eu resolvo. Porque problema é para ser resolvido. A gente veio para a Terra para resolver problema. E as pessoas querem coisas boas. Não, problema é que faz você crescer. Beleza? Boa noite. E Deus abençoe a todos. Eu estou indo até para uma célula agora. Grande Aquino, beleza? Estou indo para uma célula para estudar sobre o Senhor. Eu espero que a Rayane, o Loca, né, a gente está junto nessa jornada. Um abraço. Amém. Tchau, tchau.